Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome és capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome és capaz de dar ao homem salvação. Capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Boa noite, família. Convido você a abrir em Lucas capítulo 19. A gente vai ler do verso 41 ao verso 44. Lucas capítulo 19, do verso 41 ao verso 44. É um texto que nós já compartilhamos há um tempo atrás. Fala de um ato de Cristo muito interessante logo após a entrada triunfal em Jerusalém. Diz assim o texto: E quando se aproximou e viu a cidade, chorou por ela e disse: Ah, se tu conhecesses ao menos neste dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e aos seus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconhecesses o tempo em que fosses visitado. Amém? Hoje, no momento do compartilhar da palavra, nós vamos trabalhar um texto muito conhecido, que é o sermão profético de Jesus, de Lucas capítulo 21. E hoje a gente vai tentar entender onde esse texto se encaixa, o que ele tem a ver com a igreja de hoje ainda, e realmente, ao compreender isso, entender a ação de Deus no mundo, em toda a história, e o que esperar dos nossos dias, e como esperar essa volta de Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui. Nós não viemos a este lugar, Senhor, receber nada. Viemos ofertar a Ti, ofertar a nossa vida, ofertar o nosso louvor, a nossa adoração, as nossas contribuições financeiras, ofertar aquilo que nós já temos feito, Senhor, durante a semana. Hoje é um tempo, Pai, especial que nós podemos Te louvar e Te exaltar junto com a Tua igreja. Por isso, nosso maior desejo é que o Senhor receba tudo aquilo que nós vamos entregar a Ti. Por isso que pedimos que o Senhor nos limpe, nos purifique dos nossos pecados, e que o Senhor remova tudo aquilo que de alguma maneira possa nos atrapalhar neste momento de comunhão contigo. E que
esse tempo, Pai, possa ficar claro para cada um de nós. O Senhor é merecedor de tudo aquilo que vamos ofertar. Nós desejamos ter a Tua presença de uma forma clara e perceptível neste lugar essa noite. Nosso louvor, a nossa adoração é para Ti, somente para Ti. A nossa alegria será se o Senhor receber tudo aquilo que nós vamos Te ofertar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz. Vamos nos colocar em pé. Mais uma noite, louvar o Senhor juntos, em comunhão, como um povo de Deus que foi separado esta noite para celebrarmos mais um dia na presença do Senhor. Amém? Então, juntos, queridos, vamos estar cantando alguns cânticos. Então, vou... Te adorar, para quem nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para quem nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor, as minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, se não for pra te adorar, para que nasci, se não for pra te servir, porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Aleluia. Cantarei, Senhor, teu amor para sempre. Os meus toquem para o mar, teu rio de amor em mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Não leve por te feliz, levantarei a
querido. Glória ao Senhor Jesus. Que essa seja a razão da nossa vida, cantar o amor do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui como peregrinos nessa terra, enquanto nós tivermos vida, saúde, não só saúde, né? A gente tem que louvar o Senhor em todo o tempo. Mas que a nossa existência, a nossa passagem aqui neste tempo é para louvar ao Senhor, amém? Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Senhor, nosso Deus e Pai que estás no céu, queremos, Senhor, nesta noite render graças ao Senhor. Queremos estar, Senhor, com o coração cheio, transbordante, Pai, de gratidão pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fez em nossas vidas. Queremos ter, Senhor, um coração agradecido todas as manhãs, Senhor, pelo fato de acordarmos e sabermos que somos do Senhor e o Senhor é nosso. Graça te damos, Senhor, pelo dia que o Senhor olhou por nós, pelo teu amor ter chegado primeiro a nós. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que nos convenceu a rendermos ao Senhor. E essa noite, Senhor, que não seja só mais uma noite, mas seja uma noite diferenciada, porque a tua palavra é vida, é poder, é transformação. Transforma a minha vida, quebra o meu eu, Senhor. Estamos aqui, Senhor, essa noite despojados, Senhor. E queremos que o Senhor cresça, Senhor, cresça, independente, Senhor, de nós, porque o Senhor é e pronto. O Senhor é o grande eu sou.
E se nós estamos aqui esta noite, Senhor, foi porque o Senhor permitiu e o Senhor nos trouxe. Então enche os nossos corações, Pai, de esperança, de vida. Uma vida que venha te agradar, Senhor. Uma vida transformadora, Pai. Não só neste lugar, mas ao sairmos daqui, a nossa semana, Senhor, seja dedicada a Ti. Fala conosco, usa mais uma vez, Senhor, Teu servo, como lhe aprouver, Pai, em nome de Jesus e por Cristo Jesus, o nosso Senhor, eu oro e Te agradeço. Amém, Jesus. Amém, irmãos. Lucas capítulo 21. A gente vai ler um texto extenso, que é do versículo 5 ao versículo 38. Eu vou ler todo o sermão profético de Cristo. Eu vou tentar ser breve nas explicações do sermão profético, até porque a ênfase do texto da mensagem dessa noite é do verso 34 ao verso 38. Mas a gente vai dar um esboço geral sobre o sermão profético. Até porque é um texto bem polêmico e as pessoas acabam tirando ele de contexto e interpretando coisas erradas. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 21, do verso 5 ao verso 38. Alguns homens falavam sobre o templo e como estava ornamentado com pedras bonitas e doações, e ele lhe disse: chegarão dias em que disso que vedes aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então lhe perguntaram: mestre, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá quando estiverem para se cumprir? Ele respondeu: cuidado, não vos deixeis enganar. Porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e chegou o tempo, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras, tumultos, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não virá logo. Então lhe disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e em vários lugares haverá grandes terremotos, praga, fome, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles os prenderão e perseguirão, entregarão-nos nas sinagogas e ao cárcere, conduzindo-os à presença de reis e governadores por causa de meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunho. Decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa, pois eu vos darei a palavra e sabedoria, e ninguém de vossos adversários poderá resistir a elas, nem contradizê-las. E sereis traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns de vós. E por causa do meu nome sereis odiados por todos, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Pela vossa perseverança alcançareis a vossa vida. Quando vides Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que chegou a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, os que estiverem no campo não entrem nela, pois esses dias serão de vingança, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias, pois haverá grande angústia sobre a terra, e irá contra este povo. Eles cairão ao fio da espada, e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos destes se completem. E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo com poder e glória numa nuvem. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. E lhes contou uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando começam a brotar e as observais, vós mesmos sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. Cuidai de vós mesmos. Não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida, e aquele dia vos surpreenda como uma armadilha, porque ele virá sobre todos os que habitam na face da terra.
Vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas as coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo, e depois de sair, passava a noite no Monte das Oliveiras, e todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo. Vamos orar? Senhor Jesus, nós acabamos de ler a Tua santa palavra, aquela que é a verdade, e precisamos, Pai, do Espírito da verdade, o Espírito Santo, agindo, Senhor, em nós, para que nós possamos entender, compreender exatamente o significado desse texto, compreender de verdade o quanto ele é precioso, o quanto ele se aplica aos nossos dias, o quanto ele pode mover as nossas vidas na Tua direção. Por isso clamamos, Pai, que o Senhor se revele a nós, que possa ficar muito claro qual era o objetivo de Cristo ao narrar tudo isso, e que nós possamos perceber a grandiosidade do nosso Deus, que planeja todas as coisas, que está à frente de todas as coisas, que determina, Senhor, e aquilo que é determinado se cumpre. É um Deus realmente de profecias realizadas, e que nós temos a clara convicção e certeza de que aquelas que ainda não foram se cumprirão um dia. Louvado seja o Teu nome por isso. O Senhor é um Deus de promessas cumpridas, e é nisso que nós cremos. Pai, nós gostaríamos neste momento de uma ação realmente sobrenatural Tua, nos dando a capacidade de concentração. O texto foi longo, as explicações vão ser muitas, Senhor, e nós clamamos deste tempo que o Senhor possa estar nos dando a concentração necessária para conseguir absorver o conteúdo desse texto e tirarmos uma aplicação direta para as nossas vidas, para que ainda essa semana, ainda hoje, nós já possamos louvar e exaltar o Teu nome, praticando aquilo que iremos aprender. Este é o nosso desejo, Pai. Mais uma vez eu me coloco diante do Senhor pedindo pela Tua graça e misericórdia, que o Senhor utilize a minha vida, Senhor, que o Senhor me limpe, me purifique, me torne apto a este tempo, que o Senhor fale comigo e através de mim, mas que toda a honra e toda a glória sejam dadas somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Quando Jesus vai voltar? Não sei, só sei que Ele vai. Amém? Amém, né, irmãos? Quantos acreditam que esse texto que eu acabei de ler conta os eventos que vão acontecer antes da volta de Jesus? Pode dizer amém, pode levantar a mão. Amém? Ótimo. Será mesmo? Será que esse era o objetivo de Jesus? Antes da gente comentar aqui o texto, eu vou fazer um desafio para você. A gente tem uma certa mania de ler o Novo Testamento sem o conhecimento prévio do Antigo Testamento. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são palavra de Deus. Amém? Se você não conhece nada dos profetas do Antigo Testamento, quando você lê esse texto, você vai ter problemas sérios. Quando você ler o Apocalipse, você vai ter problemas seríssimos, porque muito do conteúdo desse texto do Apocalipse está descrito nos profetas do Antigo Testamento, ok? Então eu vou deixar aí para você uma liçãozinha de casa. Leia Daniel capítulo 7, leia Daniel capítulo 9, Daniel 7, Daniel 9, ok? São textos obrigatórios para que você entenda esse texto aqui de Jesus. Você pode acompanhar o estudo que a gente fez 2019, foi 2020, já estou perdido até nas datas. A gente fez uma sequência de estudos falando sobre o sermão profético, também está lá no Facebook, tudo guardado. Vai ser importante, ok? Então, Jesus está falando com quem?
todos os ouvintes dele neste momento são judeus, ok? É importante você saber isso. Quando ele começa esse discurso, quem está ouvindo? Judeus. Ele vai abordar em algum ponto desse texto igreja? Não vai abordar. Ele vai falar coisas que vão acontecer com os discípulos que se tornarão igreja, mas em nenhum trecho ele vai falar sobre igreja, ok? Só para ter uma distinção clara. Se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe aí, a gente vai lendo verso por verso e eu vou dando alguns comentários, certo? Versículo 5 diz que alguns homens estavam ali e começaram a chamar a atenção de Jesus sobre a beleza do templo. E nessa época realmente ele estava esplêndido. Herodes, chamado Herodes o Grande, fez uma reforma incrível, que durou acho que mais de 40 anos. E o templo estava ornamentado com belas pedras. Os relatos históricos dizem que eram pedras brancas, polidas e coisas incríveis. Muitas coisas revestidas com ouro, com prata, com bronze e coisas do tipo. Então, aos olhos, era uma coisa extraordinária, ok? Existem muitos vídeos que você pode ir lá ver no YouTube, de réplicas, de montagem, para você ter uma ideia da magnitude desse lugar. Lugar que era dedicado à adoração a Deus. O único local onde Deus chamou de casa, no sentido de lugar onde Ele poderia habitar para receber o louvor e a adoração, além de você e de mim. A sequência diz que Jesus vem e joga um balde de água fria nesses homens. Ele diz: vocês estão vendo toda essa magnitude, toda essa beleza aqui? Tudo vai vir ao chão. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derrubada. E aquilo é um choque, porque judeu só adora a Deus no templo de Jerusalém. Ele não tem um outro lugar de adoração. Você sabe que hoje lá em Israel existe ainda o muro, que era da parte externa do templo, que é chamado hoje de Muro das Lamentações. Os judeus até hoje estão lá chorando por esse templo que Jesus disse que seria destruído. E foi no ano 70. Para você ver a importância disso, há praticamente 2000 anos os judeus não oferecem um sacrifício sequer a Deus, porque o templo não está de pé. É como se fosse um relacionamento rompido. Entende a gravidade disso? Quando Jesus disse que o templo ia ser destruído, é como se ele dissesse: vocês ficarão sem poder adorar a Deus, afastados de Deus. E isso para eles era algo inadmissível. Tanto que o primeiro templo feito por Salomão, os judeus daquela época achavam que aquele templo jamais seria destruído, porque Deus jamais vai permitir isso acontecer. E o povo pecou, até que Deus trouxe Nabucodonosor e ele destruiu Jerusalém e o templo. Levou os utensílios do templo para a Babilônia. Um rei estrangeiro, gentil, que era pior do que os judeus, foi lá e executou o juízo de Deus. Isso na cabeça do judeu foi uma loucura. Mas só para você entender o apreço que eles tinham pelo local de adoração. Hoje, graças a Deus, a gente não tem mais isso, exatamente pela percepção de que nós somos o templo de Deus. Amém? Amém? A mudança dessa percepção muda o nosso jeito de adorar. Passamos a adorar a Deus não só neste lugar, mas em toda a vida. A sequência diz que esses homens, ao absorverem a informação, vão até Jesus e perguntam: mestre, quando é que vai acontecer isso? Eles estavam na perspectiva de que Jesus fosse tornado rei. Essa é a dimensão deles. Jesus teve a entrada triunfal, Jesus estava se sobressaindo sobre as lideranças religiosas da época, e eles estavam na expectativa: a gente, a qualquer momento, vai sentar ele lá no trono, vai colocar uma coroa na cabeça dele, a gente vai pegar o nosso exército e vamos tudo para cima dos romanos. Jesus vem e diz que vai ser destruído o templo? Como assim? Jesus, explica para a gente aí, como é que vai ser essas coisas? Quando vão acontecer? Versículo 7, você precisa se atentar a uma expressão ali dentro do texto. Eles dizem: mestre, quando acontecerão
essas coisas. E essas coisas aqui é a destruição do templo. E aí eles perguntam: que sinal haverá quando estiverem para acontecer? Irmãos, a resposta de Cristo daí para frente é para dizer quando o templo vai cair e qual é o sinal antes que o templo venha a cair. É isso, ok? Até aqui é isso. Versículo 8, Jesus começa a dar alerta dizendo: cuidado, não deixe que as pessoas enganem vocês. Virão muitos aí em meu nome, alguns vão dizer: sou eu sou o Messias, já chegou o tempo e tal. Jesus diz claramente: não sigam essas pessoas. Você acha que hoje tem falsos profetas? No primeiro século, ao que se relata, era o tempo que mais tinha. Tanto que todas as cartas do Novo Testamento têm um tema em comum: falsos mestres, falsos ensinos. Exatamente porque isso era alvo constante ali na igreja. Versículo 9 diz: quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras e tal, já fiquem espertos. É necessário que primeiro essas coisas aconteçam, mas calma, porque ainda não é o fim. Quando ele fala não é o fim, não é fim do mundo, mas não é o fim do templo de Jerusalém. E ele diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Observe que o texto está no singular. Ele não está dizendo nações se levantarão contra nações e reinos contra reino. É singular, é específico. Vai haver uma guerra entre dois povos: judeus, romanos. Em vários lugares haverá grandes terremotos, pragas, fomes, também coisas espantosas e grandes sinais. Na minha versão, que é a do século 21, diz grandes sinais no céu. Mas na versão do texto original é grandes sinais do céu. Creio eu que Jesus está falando aqui sobre aquilo que nós vemos no livro de Atos. Inclusive lá tem relatos de fome. Inclusive lá tem atos de grandes sinais da parte do céu, vinda no céu e não no céu. A gente vai chegar lá no versículo 25, quando eu vou explicar também sobre o que vai acontecer com o sol e com a lua. Versículo 12 diz: mas antes que todas essas coisas aconteçam, eles os prenderão e perseguirão. Eles são judeus. Quem vai ser perseguido e preso? Os discípulos. Jesus não simplesmente fala isso, mas diz que eles vão comparecer na frente de grandes autoridades, reis, governadores. Jesus faz questão de dizer para os 12 ali: decidam no coração não premeditar como fareis a vossa defesa. Pois eu vos darei a palavra e a sabedoria, e nenhum dos vossos adversários poderá resistir a ela, nem contradizê-las. Livro de Atos a gente vê João, Pedro, Paulo, diante de autoridades, e tudo aquilo que eles falavam, sem planejar, com a ação do Espírito Santo de Deus, era irrefutável. Tudo isso que Jesus está narrando, acontecendo perfeitamente no livro de Atos. O texto diz, versículo 16: vocês vão ser traídos, e não por qualquer pessoa, mas por seus pais, por seus irmãos, por seus parentes. O texto diz: matarão alguns de vós. Se você ler Atos capítulo 12, você vai ver ali o martírio de Tiago. É o apóstolo Tiago, o mesmo Tiago do Pedro, Tiago, João e o barquinho. É esse mesmo. Não é o escritor da carta de Tiago. O escritor da carta de Tiago é Tiago, irmão de Jesus, certo? O texto já está antecipando. Versículo 17: e por causa do meu nome sereis odiados por todos, mas não se perderá um único cabelo da vossa cabeça. Se perderá a cabeça, mas não um fio da cabeça, é isso? Porque Tiago foi morto. Não foi o que eu acabei de falar? Como não vai cair nenhum? Jesus está dizendo: vocês morrerão por outras coisas, mas não na destruição do templo. Ok? Deu para definir uma coisa da outra? Jesus está falando dos acontecimentos que haverão antes da destruição do templo. E ele diz: antes da destruição do templo, vocês vão ser perseguidos, vão ser presos, vão ser mortos. Mas nenhum fio da vossa cabeça vai cair por causa da destruição do templo. Ok? É nessa sequência que Jesus está falando. Versículo 19 diz: pela vossa perseverança alcançarei a vossa vida. E a vida aí é vida física, ok? Quando ele diz
se vocês perseverarem naquilo que eu estou dizendo para vocês, e estiverem preparados naquele dia, vocês vão se salvar. Quem não acreditar na minha palavra não vai se salvar, naquele dia vai morrer junto com o templo. Mas quem acreditar na minha palavra, esse será salvo. E aqui não é salvação eterna, é salvação física mesmo, ok? Vai continuar vivo. Versículo 20, ele diz: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que chegou a hora da desolação. Agora chegou a resposta de Jesus para dizer como o templo seria destruído. Primeira informação que a gente tem: Jerusalém será cercada por um exército. Isso aconteceu, irmãos, é um fato histórico. Os romanos cercaram Jerusalém no ano 66 aqui da nossa era cristã, lá no primeiro século. A destruição do templo se deu no ano 70, mas o cerco durou cerca de 3 anos. Versículo 21 diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Observem, Jesus não está falando para todas as pessoas do mundo, está falando para quem estiver na Judéia. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no Japuí, fuja para os montes. Até tem um monte aqui, mas Judéia e Japuí são lugares bem distintos, certo? Jesus está sendo bem específico. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Os que estiverem dentro da cidade, saiam dela enquanto tiver tempo. Os que estiverem no campo, não entrem nela. Você imagina o exército rodeando a cidade para destruí-la. Jesus está dizendo, quando você vê que o exército está começando a rodear, está dentro da cidade, dá no pé. Você está fora da cidade, está lá no campo, não volta para dentro da cidade para pegar nada, foge. Quem crê nessa palavra, o que acontece? Sobrevive. E quem não crê? Morre. O cerco durou durante 3 anos. Sabe o que os romanos faziam? Chegava a época das festividades judaicas, festa das primícias, de Pentecostes, a Páscoa. Sabe o que eles faziam? Uma trégua na guerra. Eles deixavam que os judeus adentrassem a cidade e não deixavam que eles saíssem mais. Os cálculos dizem que nessa época foram mortos mais ou menos uns 2 milhões de judeus. Eles quase foram extintos. Sabe quem sobreviveu? Os cristãos, judeus, que acreditavam na palavra de Jesus. A sequência diz, versículo 22, porque esses dias serão dias de vingança, para que se cumpra todas as coisas que estão escritas. Escritas aonde? Escritas no Antigo Testamento. Se você não conhece a palavra dos profetas, não sabe o que Jesus está falando. Ele já disse aqui, ele nos deu a dica, está escrito lá, gente. Quando Daniel no capítulo 9 vai falar sobre as 70 semanas, ele relata exatamente isso aqui. Ele está falando sobre isso. Jesus não está trazendo uma novidade, mas ele está deixando claro isso para quem conhece o texto de Daniel. E observe o versículo 22, que diz que vai ser um tempo de vingança. Irmãos, Deus se vinga do seu próprio povo aqui. Deus, ele tem realmente um fervor e um ardor por preservar, um zelo por preservar o seu próprio nome. Aqueles que levam o nome do Senhor como um triunfo, mas na prática são contra ele, são alvos da vingança de Deus. O povo judeu era o povo de Deus, e foi esse povo que matou o Messias. Isso não ficaria impune. O texto que prova que essa vingança tem a ver com a morte do Messias é o texto que a gente leu no início do culto, Lucas capítulo 19, de 41 a 44. A sequência do versículo 23, que as grávidas ficavam doidas, aí tem gente que tinha até medo de engravidar por causa disso. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Quais dias? Nos dias da destruição do templo, nos dias da guerra. Por quê? Pois haverá grande angústia sobre a terra e irá contra todo este povo. Não é contra o mundo inteiro, é contra este povo, contra o povo judeu. Você imagina uma mulher grávida tendo que fugir? Ou com um bebezinho de colo tendo que fugir? Ai delas por causa disso.
Irmãos, esse texto não está falando sobre volta de Cristo e arrebatamento. Grávidas, não fiquem com medo. Que pretendem engravidar, não temam, ok? Essa situação aqui já foi, já aconteceu, já passou. Diz o texto, versículo 24: eles cairão ao fio da espada, eles os judeus, este povo, e serão levados cativo para todas as nações. Foi exatamente isso que aconteceu. A igreja primitiva foi espalhada antes disso já. O texto diz: Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deste se complete. Jesus estabeleceu um tempo. Os gentios vão invadir Jerusalém, vão se apossar dela e vão ficar ali até o tempo estabelecido por Deus. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 11, versículo 25 também, se você quiser anotar aí, Romanos 11, 25. Há um tempo específico. Quando esse tempo acaba? Quando se completarem o tempo dos gentios. Como é que está hoje? Hoje a gente está perto desse tempo acabar. Em 1948, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU, que já foi uma organização boa, numa assembleia dirigida por um brasileiro, que eu já esqueci o nome, depois você pesquisa lá, votou o retorno dos judeus para Jerusalém. Isso quer dizer que acabou o tempo dos gentios? Não, se você for em Jerusalém hoje, você vai ver que a cidade ainda é dividida. Parte judaica, parte gentílica. Mas os judeus estão avançando. Os judeus estão avançando. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei. Mas Jesus estabeleceu que essa daqui era uma informação importante. Observe que no versículo 24, Jesus parece que chega ao ponto final da questão do templo, quando ele diz que isso vai se dar até que se complete o tempo dos gentios. O que vai acontecer depois que se completar o templo dos gentios? Aí sim, no versículo 25, a gente já entra num outro tema, também relacionado aos judeus, mas que já não está mais ligado à destruição do templo, mas está ligado a essa expressão de Cristo. Quando o tempo dos gentios se completarem, versículo 25, diz que haverá um sinal no sol, e na lua também, e nas estrelas. E sobre a terra haverá uma angústia para todas as nações, que estarão perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. Irmãos, essa expressão aqui se encaixa com um nível de terror tamanho, mas isso aqui não se encaixa com a presença da igreja no mundo. Por que o mundo estaria tão aterrorizado se tivesse cristãos de verdade aqui? É uma pergunta para a gente fazer. Por isso que eu creio que esse texto não fala da igreja participando de um período chamado Grande Tribulação, que creio eu ser a ênfase desse texto aqui. Versículo 27 diz: então verão o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Os outros textos paralelos de Mateus, de Marcos, Mateus vai dizer que eles lamentarão a vinda de Cristo. Não vai haver festejo, mas eles lamentarão, o mundo vai lamentar. Mas Jesus, falando aqui para os judeus, diz que eles verão o Filho do Homem vindo com poder e grande nuvem numa nuvem. É por isso que eu vivo brincando lá com a Paula e com as crianças. Se eu olho para o céu e não tem nuvem, eu digo, não é hoje. Mas essa vinda de Cristo é em Jerusalém. Mais um texto para você ler aí, leia Zacarias. Zacarias fala isso. Irmãos, eu acho que é o capítulo 10, se eu não me engano, que fala isso, 10 ou 11, que fala sobre essa vinda de Cristo. A sequência do texto vai dizer, versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então Jesus está apontando a destruição do templo, e está apontando a restauração desse povo. Jesus diz, o templo vai cair, cai porque é vingança de Deus, cai porque a vingança de Deus é sobre o povo de Israel, mas vai haver um tempo que vocês vão ser
restaurados. Uma coisa que é padrão sobre os textos que falam sobre a grande tribulação é que não há a presença ali da igreja, segundo a minha visão, mas há uma presença massiva de judeus convertidos. E é essa a expectativa que a gente tem. É exatamente esse povo que vai olhar para Jesus com essa expectativa, essa esperança de redenção. Como vai dizer Zacarias, eles vão prantear aquele que eles transpassaram. Vão chorar como choram pelo seu único filho, o unigênito filho. Interessante essas expressões. Versículo 29, ele diz, Jesus começa a contar uma parábola. Ele diz assim, olha, vocês conseguem olhar para uma figueira ou para outras árvores? Quando elas começam a brotar, vocês sabem que o verão já está próximo. Ou seja, vocês têm a capacidade de perceber a mudança e observar que o tempo está se aproximando. Jesus está dizendo, eu estou dando para vocês as informações para que vocês observem que o tempo está se aproximando. Versículo 31 ele diz, da mesma forma, quando vocês virem acontecer todas essas coisas, sabei que o reino de Deus está próximo. Jesus deu toda a sequência para toda a história, não para o povo judeu. Existe um intervalo de tempo que acontece aí no meio, entre a destruição do templo e a restauração do povo judeu. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Quando ele vai acabar? A qualquer momento. Tomara que seja hoje. Versículo 32 diz, em verdade vos digo que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Normalmente os teólogos interpretam esse versículo de duas maneiras. A primeira é dizendo que a expressão geração significa povo judeu. Ou seja, é como se Jesus falasse assim, digo para vocês que o povo judeu vai permanecer neste mundo até que todas essas coisas aconteçam. E a gente está vendo que isso é fato. Já foram tentadas várias maneiras de destruí-los. E eles continuam aí, não por acaso, por obra de Deus, e não por acaso tentam destruí-los, porque Satanás tenta destruir esse povo de Deus também, ok? E a outra possibilidade de interpretação, que é a minha linha de interpretação, diz que esta geração não passará até que tudo isso aconteça. Quando Jesus está falando tudo isso aconteça, é a destruição do templo. É como se ele olhasse para aqueles homens com quem ele está conversando e vai dizer para eles, vocês estarão aqui quando o templo cair. Vocês me perguntaram sobre quando vai ser? Digo para vocês, vocês estarão vivos. Vocês vão ver com seus próprios olhos. Vocês vão testemunhar, com exceção daquele que ele já tinha dito lá atrás que morreria antes, ok? Então Jesus parece encaminhar para isso. Versículo 36 ele diz, céu e terra passarão, mas as minhas palavras nunca. A profecia dada por Jesus aqui se cumpriu em parte. E há algo ainda a ser cumprido. Como a primeira parte se cumpriu como ele disse, nós aguardamos a segunda parte. Amém? A pergunta que a gente precisa se fazer é, como a gente deve aguardar essa segunda parte? Como deve ser a nossa atitude? Jesus e o povo também vão nos dar algumas lições nos últimos versículos, que é do 34 e 38. Diz assim, Jesus olha para aqueles homens e fala para eles, cuidado de vós mesmos. A expressão aí da tradução é, olhai para vós mesmos. Eu sei que aquilo que eu vou dizer não se aplica a você, mas ao invés de você ficar olhando para os pecados do outro, olha para você mesmo. O que Jesus está tentando nos convencer é que melhor do que a gente ficar remoendo o erro dos outros, e ficar apontando para o erro dos outros, e ficar reclamando dos outros, eu sei que você não faz isso, nem com a sua esposa, nem com o seu marido, nem com os seus familiares, nem com os seus vizinhos, você não faz isso, eu sei que não, mas Jesus está dando uma orientação, ele diz assim, olha para você mesmo, dá uma paradinha, porque esse mundo está acabando, e é melhor que você comece a prestar atenção nas suas próprias atitudes, ao invés de ficar apontando o erro dos outros. E ele diz para você não olhar simplesmente para qualquer coisa, mas ele disse assim, olha para você mesmo, para que não aconteça que o
vosso coração se encha de, e essa expressão se encher é a expressão entorpecer. Você sabe o que é um entorpecente, não sabe? O efeito que ele traz? A droga. Irmãos, a droga ela não tem o poder de mudar a realidade. Não é verdade? Mas ela tem um poder de mudar a nossa visão da realidade. Não muda a realidade em si, mas muda a nossa percepção da realidade. Afeta o nosso organismo de forma tal que interfere na maneira em que nós avaliamos as coisas, interpretamos as coisas e agimos a partir dessas interpretações. Um coração entorpecido não consegue fazer nada certo. Exatamente porque a visão daquilo que é verdade foi deturpada de tal forma que a ação dessas pessoas é voltada de acordo com os seus próprios ideais e pensamentos, que são uma mentira. E é exatamente porque esse tipo de pessoa não confia em Deus. Se você ler alguns relatos de um historiador da época chamado Flávio Josefo, ele diz que enquanto as pessoas estavam dentro de Jerusalém, com o cerco romano já acontecendo, dentro de Jerusalém, apareceram várias pessoas dizendo que eram Messias. E eles ficavam chamando os judeus para virem para dentro de Jerusalém, convocando o povo para a guerra, e dizendo: venham, nós vamos vencer, o Messias está aqui dentro conosco. E eles foram. Por quê? Porque estavam com seu coração entorpecido, não conseguiam ver a realidade que Jesus tinha acabado de narrar aqui. Jesus ele vai desvendar essa realidade de entorpecimento com 3 coisas, observe aí. Ele diz que é possível nós chegarmos a entorpecer o nosso coração através da devassidão, através da embriaguez e preocupações da vida. 3 coisas. A primeira delas é a devassidão. Devassidão no sentido sexual da coisa. Se tem uma coisa que chama a nossa atenção, são as questões sexuais. Deus nos criou assim, é belo, é incrível, mas por causa do pecado, essa nossa área ficou muito fragilizada. E a gente, de forma geral, não sabe lidar muito bem com ela. E a gente acabou fazendo uma escolha errada, a escolha pelo prazer. Existe uma diferença entre prazer e alegria. O prazer, ele é egoísta. A alegria não. Ela pensa na alegria, no gozo e no prazer do outro. O prazer em si, ele é um tipo de atitude voltada para algo rápido. Ele não se mantém o prazer. A alegria sim, ela permanece. O prazer ele é extremamente egoísta, é por isso que alguém é capaz de se utilizar do corpo do outro. Pode ser no ato em si, pode ser através da visão ou da audição. Os homens normalmente gostam de ver e as mulheres de ouvir. Aquele prazer imediato acaba sendo o alvo de muitas das nossas ações. Você já deve ter percebido que, como isso chama muito a nossa atenção, de forma geral, isso é colocado em tudo. Se você quer que um produto venda, coloque comerciais que tenham um duplo sentido, sempre voltados ao sexo. Se você parar 5 minutinhos na frente da sua televisão e começar a ver os comerciais, você vai ver que sempre tem alguma tendência a isso. Por quê? Porque chama a nossa atenção. Só que, segundo Jesus, isso entorpece o nosso coração. Afeta a gente tanto por dentro, de uma forma tal poderosa, que faz a gente perder a noção da realidade das coisas e começa a entrar num mundo louco, criado pela nossa própria cabeça, em que nós passamos a ter reações e ações que são de acordo com a mentira.
É por isso que é necessário que a gente preste muita atenção. Irmãos, nós somos alvos dessa ação de Satanás que nós damos abertura a vida inteira. E não é à toa que hoje existe um estímulo gigante para a sexualização precoce de crianças. É porque isso corrompe o coração de forma tão absurda que os resultados são devastadores. Que faz com que as pessoas não consigam perceber que Jesus é a verdade. Não é à toa que eles ficam alimentando a gente em todas as situações, com imagens pornográficas. Hoje mesmo à tarde eu resolvi pegar os meus filhos e levar lá na pracinha lá do bairro para eles brincarem um pouco. E você sabe, né? Pracinha de bairro sempre vai ter aquela pessoa muito bem apessoada, com seu carro, que é um trio elétrico, não sei para quê, podia usar um fone, para todo o bairro ouvir as maiores baixarias. Irmãos, isso não é à toa. Existe um poder espiritual poderosíssimo por trás dessas ações, tentando manipular as nossas mentes, o nosso olhar, o nosso ouvir, os nossos desejos, para entorpecer o nosso coração e nos afastar de Cristo. Você consegue compreender? Aquelas imagens, aqueles vídeos que vivem chegando nos seus grupos de WhatsApp, não é à toa. Não é o acaso. É um trabalho sistemático de Satanás, tentando destruir sua vida. É por isso que Jesus vai dizer, olha para você mesmo, se afasta dessas coisas. Se Jesus pudesse dizer, ele dizia, pelo amor de eu mesmo. Entende? O segundo ponto fala sobre a embriaguez. Eu, graças a Deus, eu nunca fui de tomar bebida alcoólica, exatamente por causa, já vim aí de terceira geração, né, de batista. Meu pai foi chamado do gabinete porque numa festa ele tomou uma batida. Irmãos, coisa grave. Nem ele sabia que a batida estava batizada, mas de qualquer jeito ele foi para o gabinete. Mas embriaguez realmente é aquele poder de algo físico que entra dentro de nós exatamente para nos dar um período de paz. Como eu falei agora há pouco, a droga ela não vem para alterar a realidade, ela não tem esse poder, mas ela altera a nossa percepção da realidade. É por isso que a alteração da percepção da realidade é tão desejada por nós como um prazer. Mas eu queria que você parasse um pouquinho para pensar que talvez o álcool em si não seja o objetivo somente da palavra de Cristo. Porque hoje nós temos uma outra maneira de mudar a percepção da realidade e chegar aos níveis de prazer baseado em uma equivalente a uma droga. A gente poderia estar relacionando isso da mesma forma a uma dependência de redes sociais. Por que será que tanto na parte da droga e quanto das redes sociais, eles chamam as pessoas de usuário? Interessante essa pergunta, eu vi um tempo atrás e me deixou meio em choque. É porque ela está prendendo você ali num mundo que não é real. As fotos não são reais, as vidas não são reais, e o prazer que você tem de que alguém dê um like, uma curtida, um comentário no seu post, é o retorno disso, corrupção do seu coração, que vai afastando você de Cristo,
sem que você perceba. Consegue compreender que essas ferramentas que podem ser usadas para coisas boas são corrompidas porque nós somos corrompidos? É por isso que Jesus faz questão de dizer: olhe para a sua própria vida, para o seu próprio coração. Irmãos, pega a sua rede social, cancela todo mundo e deixa só você lá e começa a olhar para você mesmo, os seus próprios posts. Comenta aquilo que você coloca lá. Tenta isso aí. Será que vai ser legal? Vai ser incrível, vai ser demais. Mas é só para você ter uma ideia de como aqui o texto não só fala de bebida alcoólica, mas também esteja falando, sei lá, de chocolate, sobre coisas que você se utiliza para ter um prazer rápido e momentâneo, mas que estão ocupando tanto da sua vida, que você não tem percebido que elas têm afastado o seu coração de Deus. Lá em casa a gente tem conversado muito sobre um casal que a gente está tentando ajudar, em que a moça saiu de casa por um relacionamento extraconjugal, e que a gente viu essa queda acontecendo aos poucos, iniciando num ponto: culto ao corpo. Ela começou a querer emagrecer, e aí começou a fazer dietas, e aí foi para a academia, e aí começou a cultuar tanto a si mesmo, que quando alguém chegou e falou exatamente aquilo que ela sempre quis ouvir, levou ela para longe de Cristo e da sua família. Coisas que podem nos embriagar, mesmo aparentemente lúcidos. Quantos estão embriagados pelo dinheiro e acabam se afundando nos seus trabalhos? Quantos amam mais a sua profissão do que a Cristo, do que a sua família? Embriaguez que tira a pessoa de perto de Cristo. O último ponto é um ponto mais simples e mais tranquilo. Fala sobre preocupações da vida. E aí a coisa complicou. Pastor, como é que eu vou ficar sem preocupações na vida? O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, não é isso? Está escrito lá, pastor. Eu não sei onde está escrito, mas está lá na Bíblia, eu sei que está. É verdade. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, amém. Irmãos, aqui a palavra é uma expressão exatamente como Paulo vai usar lá em Filipenses, falando sobre ansiedade. Conhece? Ansiedade não é qualquer tipo de preocupação. A ansiedade é o tipo de ação que mostra o como você é orgulhoso. Por que orgulhoso, pastor? Porque você está tentando controlar algo que você não tem poder para controlar. Mas apesar de não ter poder para controlar isso, você fica remoendo isso na sua mente, no seu coração, de forma tal que aquilo toma conta do seu ser. Pessoas não conseguem fazer mais nada. Tem gente que não consegue dormir. A cabeça fica tão ativa naquele ponto, naquele negócio, que a impressão que dá é que o pensamento positivo dessa pessoa vai fazer reverter a situação que ela não tem poder. Isso é síndrome de Deus, irmãos. Isso é pecado do orgulho. Se eu pudesse colocar em certa proporção, alguém que passa por isso, fica agoniada com coisas que não consegue reverter, mas é como se alguém ficasse assim: olha, será que amanhã de manhã o sol vai nascer? E a pessoa tomasse isso para si e ficasse agoniada. Será que vai? Será que vai mesmo?
E ela não tem controle sobre isso, mas aquilo começa a agoniar ela de um jeito, e ela pensa e pensa e pensa naquilo, eu preciso arrumar um jeito de resolver essa situação e tal. Começa até a orar e colocar diante de Deus: Senhor, que o sol nasça amanhã, pelo amor de Deus e tal. A pessoa não consegue dormir, eu vou abrir a janela e vou ficar aqui plantado até o primeiro raio de sol aparecer no céu. Não é loucura? Mas tem gente que faz isso, irmãos, para outras situações que estão fora do seu alcance. Vão lá e fazem o exame. Aí acabou de fazer o exame, a moça vem, traz o papelzinho e fala assim: olha, depois você confere na internet, daqui a 3 dias o resultado está pronto. A pessoa já pega o celular, já faz o cadastro no site e já começa a fazer a atualização. Vai que eles já viram o resultado já agora, né? Mas faz 15 minutos que você terminou o exame, mas vai que eles já terminaram. Aí a pessoa de 5 minutos pega o celular e ainda não foi. Só um minutinho. Ansiedade. Ela não pode controlar. Não pode controlar o tempo que o exame vai ficar pronto e nem o resultado do exame. Mas aquilo toma conta da pessoa de forma tal que, segundo Jesus Cristo, entorpece o coração dela e afasta ela de Jesus, da verdade. Toma o tempo dessa pessoa de maneira tal que ela não consegue mais perceber quem está ao redor dela. Normalmente, com pessoas que sofrem de ansiedade, eu sempre faço a mesma pergunta e sempre fui absoluto nas respostas. Enquanto você estava ansioso ou ansiosa por essa situação, quantas pessoas você evangelizou ou falou de Jesus? Nenhuma, pastor. Sabia? Você não consegue olhar para mais ninguém. Entende? Jesus trouxe esses 3 pontos para dizer como a gente vai cuidar de nós mesmos, como a gente vai olhar para nós mesmos, como a gente não vai deixar que nosso coração se entorpeça. Lembra aí: devassidão, embriaguez, tipos de vício no geral, preocupações da vida. E aí Jesus diz: aquele dia não vos surpreenda como uma armadilha. Irmãos, esse daqui é o retrato de pessoas que estão enraizadas neste mundo, achando que vão viver aqui para sempre. E Jesus está dizendo: não é assim não, filho. Se você viver nesse ritmo, quando eu vier a este mundo, você vai ser surpreendido. Quando o templo for destruído, você vai ser surpreendido. Quando as coisas que a palavra diz que vão acontecerem, você será surpreendido. Mas se você estiver firme na palavra de Deus, nada vai te surpreender. Quando acontecer a calamidade, a palavra de Deus já dizia. E quando eu perder aquilo que eu mais ansiava, eu vou lembrar de Jó. Você entende? A palavra de Deus, ela nos estabiliza na verdade de forma tal que a gente não vai ficar surpreso quando a verdade bater na nossa porta. Mas aquele que vive num mundo de ilusões, embriagado no seu coração por coisas que faz e pratica e vive no dia a dia, quando a verdade vem à tona, ela é tão poderosa, ela é tão devastadora, que muitas vezes a pessoa não consegue mais se levantar. Versículo 36, Jesus vai dizer, 35. Porque ele virá sobre todos os que habitam a face da terra. Jesus está falando agora especificamente sobre a segunda vinda, sobre o texto que fala sobre o sol, a lua, as estrelas e os efeitos cataclísmicos daquele período de tempo. E ele diz que isso vai acontecer sobre todos naquele período de tempo. Versículo 36, ele diz: vigiai. O vigiar aí é ação de guerra, tá? É ficar atento. Ouviu um barulho? Opa! Jesus diz como a gente substitui, resolve o problema da questão da devassidão, da embriaguez e da preocupação com a vida. Ele diz: vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar de pé na presença do Filho do Homem.
Como é que a gente se livra dessas situações, pastor? Orando. Se você estiver orando, você não estará pecando. É por isso que orar em todo o tempo resolve as questões. É por isso que você tem tanta dificuldade de orar. Porque Satanás sabe que na hora que você estiver orando você não vai pecar, ele vai fazer de tudo para que você não faça isso. É parar para orar e o telefone toca. É parar para orar e alguém bate na porta. É parar para orar e a criança levanta da cama. É assim, irmãos. Não é coincidência. Não é coincidência que, ao você se preparar para o culto, sempre um pouquinho antes aconteça alguma coisa para te deixar irritado. E você tenha que aceitar afastado da sua esposa. Nada é particular, irmãos. Nada é particular. Mas você consegue entender que enquanto Jesus está lutando para que você faça o certo, Satanás está lutando para que você inverta todo o processo, embriague o seu coração, ache que está tudo bem por uma realidade criada pela sua própria cabeça e que você não perceba que a realidade da palavra de Deus está muito longe de você, que o tempo está acabando. E se a gente não valorizar isso, a gente vai acabar se perdendo. Olha só que exemplo incrível, 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 logo na sequência do texto. Eu creio que que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A sequência do versículo 37 vai dizer sobre como a gente vê pessoas valorizando isso. Versículo 37 diz: durante o dia Jesus ensinava no templo. Depois ali ele saía e passava a noite num monte chamado ali das Oliveiras. E no versículo 38 diz: e todo o povo ia de madrugada ao templo a fim de ouvi-lo. Quando o texto fala de madrugada, não está falando da nossa madrugada que a gente normalmente faz, né? Que hora eu vejo a minha série no Netflix? Só dá de madrugada. Não, o texto está falando do raiar do dia, do início do dia. Antes mesmo que o sol venha, o texto está dizendo que as pessoas separavam os primeiros segundos do dia para ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É isso. É isso. É você ter que acordar mais cedo para dedicar esse tempo a Deus. Como a gente falou na semana passada, sem sobra. É dedicar a Ele o primeiro, o mais precioso, o mais importante. É se firmar na oração realmente para que nada dessas coisas venha interferir no seu coração. Olha só que incrível, irmãos. O povo saía de madrugada para ir até o templo ouvir Jesus. Olha como a gente é cara de pau, meu. Eu ia falar outra palavra, não pode, ia ficar complicado estar gravando. A gente não precisa nem sair de casa para ouvir Jesus falar, irmãos. Você não precisa nem sair da cama. E a gente está com preguicinha. A gente não precisa ir lá dar comida para o animal, dar água para o animal, para fazer que ele leve a gente até o templo. A gente é a geração com a maior comodidade, a maior facilidade do mundo. E certamente a geração mais corrompida pela devassidão, pela embriaguez e pelos problemas do dia a dia. Chega um vírus e o mundo para. A gente deixa de crer na palavra do Senhor. Começa a negociar a nossa. Talvez seja por isso que o texto vem a narrar, falando de um povo desesperado na segunda vinda de Cristo.
Já pensou o desespero de quem sempre o negou, vendo ele face a face? Esses serão pegos de surpresa. E você? Está orando? Vamos orar, pelo menos agora. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te engrandecemos. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade de compartilharmos a Tua palavra. Hoje ela nos chamou a atenção sobre a necessidade de nós olharmos para nós mesmos, prestar atenção na nossa vida, fazermos uma avaliação sincera. Talvez chegar à conclusão de que aquilo que a gente tem vivido é uma ilusão. Talvez chegar ao ponto de concluir que o nosso coração tem sido enganado por nós mesmos, entorpecido. Temos criado realidades paralelas, Senhor, e a gente está acreditando nisso. Nosso coração sendo corrompido, Senhor, por coisas que te desagradam, pela devassidão, pelos vícios, pelas preocupações do dia a dia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos iniciando essa oração aqui, mas o desejo é que ela não pare mais. Que a todo instante nós possamos estar orando. Que a todo instante nós possamos estar clamando e assim nos afastando do pecado. Cada vez mais alicerçados na Tua palavra, crendo nela como verdade e não sendo surpreendido pelas coisas do mundo. Tem misericórdia de nós, Senhor. A gente tem tanta facilidade, mas tanta. E esse povo aqui nos deu exemplo, acordando ali de madrugada, para ouvir Jesus. Eu fico imaginando o pessoal reunido antes de Cristo chegar. E a alegria deles em ver o Mestre em adentrar o templo ali e falar com eles diretamente. E Senhor, a gente pode te ouvir falar diretamente conosco, dentro do nosso quarto. A gente tem acesso direto à Tua palavra, Senhor. É a Tua palavra, é a Tua voz. Podemos te ouvir, Senhor. E a gente não tem aproveitado isso. Pai, eu não sei quantos aqui conseguiram se identificar nesse texto, assim como eu. Quantos de nós têm sofrido com problemas na área sexual, que acham que não há libertação para isso, que acham impossível pecados nessa área serem resolvidos, seja lá qual tipo for, que acham que não podem pedir ajuda ou não devem pedir ajuda porque têm vergonha. Que o Senhor tenha misericórdia desses agora, Senhor, e mostre o Teu amor, o Teu cuidado e o Teu desejo de restauração por essas pessoas. Clamamos também por aqueles que vivem a questão do vício, que talvez tenham percebido que não tem um vício na bebida, mas tem um vício em rede social, ou em chocolate, ou seja lá o que for, que isso tem tomado tanto o seu tempo, que tem afastado eles de Cristo, que hoje perceberam a necessidade de se livrar dessas coisas, mas que já tentaram fazer isso e não conseguiram, que não pedem ajuda, Senhor. Tem misericórdia desses. Pedimos também por aqueles que sofrem de ansiedade,
que parece ser algo tão incontrolável e avassalador, que até vêm e diante do Senhor dizem em oração, socorro, mas parece que não tem um resultado. Tem misericórdia desses também, Senhor, e renova as esperanças. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. E nos ajuda porque nós somos limitados, porque nós somos pecadores. E porque nós temos muita dificuldade mesmo de vencer os pecados. Mas com a tua graça e misericórdia, Senhor, com o teu poder, porque a graça de Cristo ela é suficiente para nos limpar, para nos purificar, para nos salvar e para nos transformar também, Senhor. E é isso que nós precisamos, de uma transformação, que possam surgir aqui dessa igreja, pessoas que vão ajudar umas às outras, pessoas que buscam a felicidade no outro, e não usufruir do outro e para ter prazer. Que nós sejamos utilizados pelo Senhor para abençoar pessoas, para estar ao lado de pessoas, para incentivar pessoas, para cuidar de pessoas, para caminharmos juntos, para na hora que um cair, o outro ajude a levantar, como o Senhor mesmo deseja de nós. Pai, nós precisamos voltar a ser uma igreja de verdade. Nos ajuda, Senhor, por favor. Que nós venhamos a viver a Tua palavra, já hoje, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Toda a glória é do Senhor, né? Nosso trabalho, tudo que nós temos, nada é nosso, é tudo do nosso Senhor, né? E o Senhor nos dá com graça, o Senhor nos dá com alegria, tudo aquilo que precisamos. E nada mais justo de estarmos agradecendo ao Senhor com tudo aquilo que somos e com tudo aquilo que temos, amém? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir
Vamos continuar orando? Senhor Jesus, tudo aquilo que nós fizemos, Pai, cada música que nós cantamos, cada oração, compartilhar da Tua palavra, tudo, Senhor, foi para a honra e glória do Teu nome. E mesmo sem merecermos, o Senhor falou conosco e nos deu a chance de nós nos reaproximarmos de Ti. Louvado seja o Teu nome por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está sempre investindo, porque o Senhor está sempre dando o primeiro passo, a segunda, a terceira, a quarta, tantas chances que o Senhor já nos deu. Que nós possamos abraçar, Senhor, essa, tomar uma postura de oração, dedicar o melhor para o Senhor, os primeiros segundos do nosso dia, tudo para estar com Cristo, para falar com Cristo, para ouvir de Cristo. Este é o nosso desejo. Que a nossa vida seja totalmente transformada, Senhor. E que nós passemos a ser Teus servos de verdade. Continuamos clamando, Senhor, por uma ação salvadora de Deus nessa terra. Já sabemos que é Teu desejo. Nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para estar ao Teu lado nessa batalha. Clamamos, Senhor, que o Espírito Santo capacite a Tua igreja aqui, Senhor, para evangelizarmos este bairro. Que o nome de Jesus esteja, Senhor, na nossa boca, Senhor, e nas nossas ações. Que as pessoas percebam isso. E que muitos, Senhor, se rendam aos Teus pés. E recebam a alegria de Te servir. E passem, Senhor, a estar sempre em oração, como é o Teu desejo para as nossas vidas. Louvado seja o Teu nome por isso. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa semana, irmãos.